Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, estamos aqui para mais um episódio do podcast. Hoje eu estou com o Caio, meu amigo lá da faculdade. E a gente vai falar um pouco sobre astronomia, né? Vamos trabalhar, assim, comentar algumas coisas, né? Até porque a astronomia é um tema bem amplo. A gente vai tentar dar uma pincelada em algumas coisas, assim, no geral. Caio, pode se apresentar um pouco para o pessoal? Olá a todos, meu nome é Caio, como a minha amiga já destacou, eu sou estudante do IFE, né, igual ela, sou membro já do Clube de Astronomia de Campos, o Clube de Astronomia Luiz Cruz, já há alguns anos, e nesse percurso tenho desenvolvido algumas atividades e vamos trazer aqui, né, algumas informações interessantes para vocês. Então, Caio, como é que começou assim seu interesse pela astronomia? Quando você falou assim, cara, acho que eu gosto um pouco dessa área aqui. Olha, eu posso dizer que é desde que eu me entendo por gente. Mas, gente, olha, Porque é o seguinte, é, eu sempre fui uma criança muito curiosa e uma criança um tanto quanto isolada das outras crianças, né? entendo. Aquele tipo de nerdzinho. E meus pais sempre tiveram o intuito de incentivar a minha curiosidade. Uhum. Então, eu sempre fiquei fascinado em pesquisar coisas sobre astronomia. Assim que a gente teve o nosso primeiro computador em casa, eu passava o dia pesquisando imagens do espaço, aquela coisa clássica, né, de criança curiosa. E Sim. sempre me encantei com o céu, até que meus pais resolveram me dar de aniversário um telescópio. É Nossa, que pequenininho, massa. Você funciona até deva ter hoje, ficado, meu Deus, assim, foi encantador, passado o dia com o telescópio, né? sim. E mas é aquela, na época, né, a gente não sabia aproveitar totalmente o potencial dele. Sim. E logo depois teve uma feira na cidade, no IFE, uma Saber Fazer Saber. Uhum. Eu, a memória vai falhar quanto ao ano, mas eu acho que foi 2010 ou Ah, 2011. o ano a gente dá uma relevada. É. Eu só sei que, na época, o Clube de Astronomia Luiz Cruz tinha sede no observatório do IFE, Uhum. entendeu? Então, lá, o Clube de Astronomia coordenava essas atividades, com alguns alunos do IFE e o professor Marcelo Souza, que é da UEM. E lá, eles estavam tendo uma exposição muito bacana sobre astronomia, e foi aí que eu comecei o Clube de Astronomia e comecei a entender, por exemplo, até onde eu consegui observar com o meu telescópio. Sim. Quando um dos membros falou que eu poderia, com o meu telescópio pequenininho, ver até os anéis de Saturno, eu e meu pai nos animamos muito. Você ficou animadíssimo, né? É, e depois disso eu viciei. Tá, e aí agora vem assim a minha próxima curiosidade, já que você gosta tanto assim de astronomia, é uma coisa que você curte desde criança e tal, por que não estudar na área? Por que que você escolheu assim a geografia em vez, porque ele faz, gente, faculdade de geografia, ele está quase terminando e tal. Por que que você escolheu a área de geografia e não a área de astronomia? Então, é uma pergunta muito interessante. Muita gente me pergunta sobre isso também. A questão é o seguinte: por mais que eu goste muito de observar e pesquisar coisas de astronomia, você trabalhar com pesquisa astronômica no Brasil não é fácil, não é para qualquer um. E a gente que vem de família de baixa renda, a gente tem que traçar um plano de sobrevivência. É, né? Por mais que você Essa é a gosta, verdade. você precisa, infelizmente, às vezes, de um plano B, né? Exatamente. Por exemplo, uma graduação em astronomia, eu conheço só em uma universidade do Sergipe e
no Rio de Janeiro e acho que em São Paulo tem É também. isso que eu ia falar até, ô Caio, quando eu, né, propus essa conversa com você, eu fui pesquisar e eu vi que a astronomia não é um curso que você fala assim, ah, vou fazer astronomia e você encontra em qualquer faculdade. Eu andei pesquisando e é isso, tipo, você só encontra o curso de astronomia em três faculdades, assim, bem específicos, né? Pois e acaba tendo uma concorrência muito grande. E para você sair para longe para fazer uma graduação em que você não tem certeza se você vai conseguir emprego na área, porque o lado profissional da astronomia no Brasil também não é muito desenvolvido, é muito risco, é uma aposta muito grande. E como nas atividades de astronomia, o que mesmo até realizando as minhas próprias pesquisas individualmente, né, botando a mão na massa ali do zero, o Uhum. que mais me fascinava era a divulgação científica, eu optei por traçar o caminho da educação. Sim. Mas, assim, hoje você ficaria com a astronomia, assim, mais como hobby, ou talvez, assim, depois que você tiver mais estruturado, você pensaria em fazer um curso nessa área? É, por enquanto, eu mantenho, né, como um projeto paralelo. Hoje não tanto, porque final de faculdade, né, convenhamos, a gente fica sem tempo para nada, Sim, mas verdade. as atividades de astronomia eu sempre vou encarar como, por exemplo, uma atividade voluntária, seja eu levar um telescópio para a praça, visitar uma escola para fazer uma atividade pontual, aqueles trabalhos de divulgação científica, né? Você já participou de muitos projetos, assim, com, relacionado à astronomia? Sim, bastante. É, mas só para concluir a linha anterior, né? Sim. E, por enquanto, apenas essa linha e até me construir como indivíduo adulto na sociedade, né? Que a gente tem que ter uma carreira para sobreviver, Mas com isso certeza. também. Depois disso, quando tiver uma maior estabilidade, eu pretendo direcionar um foco maior para a astronomia e até unindo mais a questão da astronomia e inclusão, porque dentro da geografia eu caminhei muito para a área da inclusão. Então, eu quero muito mesclar essas duas áreas no futuro. Essa última Entendi. pergunta que você fez foi? É a questão dos projetos, se você já participou de muitos projetos nessa área, assim. Então, os projetos que eu mais. O clube tem vários projetos. Já tinha muitos quando eu entrei e hoje tem mais ainda. Mas os projetos que eu mais me interessava eram os projetos, um projeto muito bacana que eu corri em parceria com a Universidade do Texas, que é Olha que chique, onde os gente. estudantes, pois é, onde os estudantes caçavam asteroides. Olha, Então, interessante. eu já fiz algumas descobertas. Foi muito bacana ver esse projeto expandindo, que uma coisa que começou com uma equipe do Clube de Astronomia passou a englobar diversas turmas da rede municipal de ensino de Campos. Uhum. Então, e Campos saiu como cidade recorde mundial de descobertas de asteroides por estudantes. Então, isso foi uma coisa muito bacana. É, depois que eu participei como estudante, também como membro do clube, eu já dei suporte a alguns professores para auxiliar os alunos nessas pesquisas. Sim. Claro, também, o que mais me atrai é a questão de você levar o telescópio para as escolas, para as praças, para as feiras, para fazer aquela mão na massa com o público, que sempre gostei muito. E eu cheguei a iniciar também a minha própria pesquisa de observação solar. Sua pesquisa pessoal, né? É, em parceria com o clube, porque um filtro para observação solar é muito difícil acesso no Brasil, então como o clube tinha doação que veio do Charlie Bates Solar Astronomy Project, lá com o Stephen Ramsden, do Texas, é, foi... Do Texas não, estou me confundindo aqui já, mas...
Ele é dos Estados Unidos, então foi muito crucial. Uhum. E ele já veio aqui no Brasil acompanhar de perto todo esse desenvolvimento. E nesse projeto eu desenvolvi até um blog, que é o SolarCalc, Sim. onde eu colocava na íntegra todos os dados da minha pesquisa, algumas fotos do Sol, e esse projeto tinha duas partes, né? Tanto essa de pesquisa, mão na massa, obter os dados ali na fonte e também converter esses dados em material para divulgação científica, tanto na Nossa, internet bem quanto visitando interessante. escolas. Bastante interessante. Caio, você falou sobre essa questão de levar, né, o telescópio para as escolas. Como que é a reação dos alunos? Olha, eles ficam maravilhados, porque mesmo os objetos do céu sendo tecnicamente muito próximos da gente, é, não é todo mundo que tem a oportunidade de contemplar as crateras da Lua, observar como é um contorno de um planeta visto pelo telescópio. E muita gente nem sabe, por exemplo, que o Sol às vezes possui manchas solares. Uhum. Então, quando uma pessoa observa pelo telescópio pela primeira vez, ela fica extremamente encantada. Nossa, eu imagino. Deve ser, sim, bem interessante. É, você estava comentando muito sobre o clube, né, de astronomia. É, como é que ele funciona, assim, né, falando assim um pouco por cima, né? Quais são as ações que o grupo faz e como que você entrou assim para o grupo também? Então, o clube já tem 26 anos. Ele começou, né, com observações com telescópios na Praça São Salvador, né, no centro da cidade de Campos. Meus gatinhos participando aqui. Oi, E, todos dão oi para os gatinhos de Caio. e o clube tem sua página no, no Instagram, tem a sua página no Facebook. Quem tiver curiosidade é só pesquisar. Clube de Astronomia Luiz Cruz. Cruz se Uhum, soletra Crul's. entendi. O clube tem tanto essas atividades, né, individuais de observação, de divulgação, participação em feiras, quanto esses projetos por meio das parcerias, seja parcerias com o projeto de Astronomia Solar Charlie Bates, seja parceria com a Universidade do Texas, por meio desses projetos de descoberta de asteroides. Uhum. Tem hoje também algumas parcerias com o SESC, né, por meio de realização de feiras e atividades com o planetário. Tem também parcerias com o consulado do Estado norte-americano, onde realiza algumas atividades, principalmente com o público infantil. Sim. Então, é muita coisa acontecendo. É interessante. Às vezes a pessoa não sabe, né, que existe o grupo e ele tem bastante ações assim que são Uhum. bem. E como que você começou a fazer parte do grupo, assim, propriamente dito? Então, na minha época, a porta de entrada era a escola de astronomia. O clube tem ainda, né, como se fosse um cursinho de introdução à astronomia, e que durante esse cursinho acaba adquirindo, o clube acaba abraçando novos membros. Uhum, E como eu mencionei, né, na época, quando eu conheci, o clube ainda tinha sede lá no IFE, hoje não tem mais, uhum. eu, eles coordenavam o observatório do IFE Centro. O observatório abria toda terça e quinta. Sim, Nisso eu estava no meu segundo ano de ensino médio e era da rede estadual, né? Não estudava no IFE. E toda terça e quinta eu ia lá pro observatório do IFE. Aí, assim que abriu a primeira turma de tinha uma turma tendo aula na época, né? Então estava esperando encerrar a turma e iniciar a próxima turma para eu entrar. Nesse meio tempo, eu já fui participando de algumas atividades.
Eu lembro que a primeira atividade em conjunto com o clube, que eu posso dizer que eu me senti membro do clube, foi uma capacitação de monitores da Agência Espacial Brasileira, onde a gente foi capacitado para realizar atividades com foguetes de garrafa PET. Isso foi Meu em Deus, nossa. 2012, 2013, na verdade, essa capacitação. Mas eu fui entrando e fui muito bem abraçado. É, isso é bom, né, Caio? Mas hoje ainda continua assim, você precisa passar por um curso para poder fazer parte do clube, né? Essa parte é introdutória, Uhum, até para a sim. gente saber manusear os equipamentos, conhecer o básico, porque a astronomia, por mais que eu sou o defensor da ideia de que a astronomia devia ser uma disciplina escolar, porque tem muita coisa básica do nosso universo que as pessoas não sabem. Então, a escola de astronomia tem um papel muito importante nisso. Entendi. É, como eu tinha dito antes, né, a astronomia ela é bem ampla, né? Ela tem, você consegue abordar N temas, né? Sim. E aí, eu selecionei um que eu sei que você gosta muito. Vamos falar um pouquinho, sim, sobre o Sol, por exemplo. Eu queria que você contasse um pouco sobre ele, sobre as particularidades, né, do Sol, de como é estudar ele. Muito bem. É muito bacana e essa questão. E eu já de cara destaco o seguinte: o Sol é uma estrela, como outra qualquer. Uhum, Não é a menor estrela e está longe de ser a maior estrela do universo. sim. Ela é apenas a estrela mais próxima da Terra. Eu digo isso porque muitas pessoas acham que o Sol é a maior estrela porque a gente vê maior no céu. Uhum. Mas não, E de simplesmente fato mais não é, né? próximo. É. E quando você entende que o Sol é até uma das menores e que existem estrelas muito maiores que o Sol, mas no céu elas parecem tão pequenas por causa da distância, você começa a ter uma ideia das dimensões do universo, Uhum. né? E uma outra coisa também muito importante: o Sol não é fogo, Por favor, gente. entendeu? O Sol não é fogo, porque para ser fogo tem que ter combustível, tem que ter oxigênio, tem que ter chama, e não é assim que o calor do Sol e a luz do Sol funcionam. Uhum. Eu costumo dizer que a melhor forma de você entender como o Sol brilha é você entender como funciona uma lâmpada fluorescente. É bem próximo, né? Porque você tem ali os gases e você tem a excitação causada pela energia que vem do núcleo do Sol. Na lâmpada é causada pela eletricidade. Uhum. Os átomos absorvem essa energia e depois eles descarregam. Quando eles descarregam, eles liberam fótons e Sim, outras partículas. entendi. E É... Ah, toda a desculpa, luz pode do continuar. Sol é formada no núcleo do Sol. E ela Aham. demora aproximadamente entre 7 e 8 minutos para chegar na Terra. E uma outra curiosidade. Diferente da Lua, que tem lá suas crateras que dificilmente vão se modificar, diferente dos planetas também, que na sua estrutura, na sua superfície, praticamente não vai mudar nada, o Sol tem constante mudança. Tem coisas acontecendo no Sol que você observa mudança em questão de horas. Entendi. Então, Você poderia, não sei, né, se você conseguiria, mas poderia citar alguma, assim, que você já conseguiu perceber, algo assim? por exemplo, o Sol tem várias camadas. A gente da Terra consegue observar com mais facilidade os eventos que acontecem na fotosfera e na cromosfera. A cromosfera é uma camada acima da fotosfera. Uhum, Na cromosfera, a gente consegue observar as erupções solares. sim.
e alguns filamentos de gases que se formam, né, por causa dos eventos magnéticos solares, porque enquanto a Terra tem um campo magnético muito bonitinho e estável, o campo magnético do Sol é bem bagunçado. E é por causa dessa bagunça, essa dança magnética que tem no Sol, que tem muitos eventos lá. E na fotosfera solar, que é a minha queridinha, nós podemos observar as manchas solares. Sim. E essas manchas podem aparecer tanto individualmente quanto em grupos. E você pode observar um grupo de manchas solares durante 1, 2 semanas e a cada dia elas vão estar de um jeito. Entendo. Assim, eu falei, né, brincando sobre a questão do tema, mas, de fato, a questão do Sol é o tema que você mais se identifica na área da astronomia? Sim, foi a que eu mais me aprofundei, mais me apeguei, justamente pelo fato de que o Sol a cada dia está de um jeito. Então, é um corpo que merece observação constante e registro e merece ser compartilhado. Porque o Sol é para todos. Com certeza. E ele interfere em muitas questões aqui na Terra. Porque, por exemplo, essa questão das manchas solares, existem épocas que você tem mais manchas e épocas Uhum. que você tem menos manchas. Aí você consegue já compreender a questão do máximo e do mínimo solar. E o máximo solar ocorrendo de 11 em 11 anos. Isso a longo prazo, a curto prazo, gera interferências na Terra, como interferências em telecomunicações. Antigamente, quando a gente usava muito sinal analógico, em algumas épocas, as emissoras locais falavam que o sinal da televisão podia sofrer alterações por causa da atividade solar. Não sei se você lembra, mas acho que muita gente deve lembrar disso. E, a longo prazo, isso gera interferências no clima da Terra. Há estudos até indicam que eras glaciais se formaram na Terra por causa de um período de baixa atividade solar. Entendi. Gente, Caio, você maravilhoso explicando essas questões. Eu só queria deixar isso claro, que, assim, bem didático. Mas a gente fala, assim, né, de estudos e tal. É, eu não sei, né? Mas que equipamentos, assim, você utiliza para poder fazer estudo especificamente, assim, do Sol? Então, é uma pergunta muito bacana, até para não até para fazer as pessoas tomarem cuidado. Porque para fazer a observação solar, você tem que fazer de forma adequada. Senão, primeiro, você pode danificar seu equipamento e logo em seguida a sua visão. Sim, imagino que sim. Nunca olhe diretamente para o sol. Nem mesmo no pôr do sol, tá? Muita gente acha que pode ficar olhando para o sol no pôr do sol, mas não pode não, porque os raios UV vão estar queimando na sua retina sem você sentir. Uhum. Para você observar o sol, vamos pôr assim: eu tenho um telescópio. Eu tenho um telescópio, quero observar o sol. Primeiro, que tipo de telescópio você tem? Se você tem um telescópio refletor, ou seja, um telescópio que funciona com base em espelhos, você pode observar o Sol utilizando um filtro solar. Esse filtro vai ficar encaixado no telescópio na parte em que a luz entra e não na parte em que a luz sai, ou seja, no objetivo do telescópio e não na ocular. Onde vai entrar a luz do Sol, vai ter o filtro. Sim. Agora, se você tem um telescópio refrator, que é como os que eu tenho aqui, Uhum. é um telescópio que funciona basicamente com lentes e mais nada. Ele só tem um espelho diagonal, que é o prisma, que você pode tirar, que vai dar para observar de qualquer jeito. Esse prisma fica no final. Você pode tanto observar com um filtro,
Cães latinos. Ah, tudo bem, a gente entende. Quem tem animal Você em casa pode, é isso. é, você pode tanto observar com o filtro da mesma forma, quanto fazer uma coisa chamada projeção solar. Uhum. Mas para projeção solar, tem que ter um cuidado. Um momento rapidinho. Oi? Pode continuar. Para você fazer a projeção solar com o telescópio refrator, você tem que ter o seguinte cuidado. Remover o prisma. É um espelho diagonal simplesmente que faz a observação ficar mais confortável, né? Ele não pode ter uma abertura, um diâmetro maior que 60 milímetros. Uhum. Se ele for maior que 60 milímetros, você tem que colocar alguma coisa para reduzir isso lá na frente dele. Entendi. E como é que você vai fazer a projeção solar? Você vai apontar o telescópio para o Sol, tendo esses cuidados, vai providenciar alguma coisa para fazer sombra em volta do tubo dele, para ficar só a entrada de luz para fora ali, né, pegando sol. Uhum. E onde você encaixa o ocular, você pode adaptar um suporte e encaixar uma tela, um pedaço de papel branco para a pelo menos uns 15 centímetros de distância da lente ocular e você pode projetar a imagem do Sol. Da mesma forma que um projetor de imagem funciona. Sim. Uma outra forma muito bacana e muito utilizada durante eclipses é você fazer o seguinte: com uma caixa de papelão, você faz um furo nela, pode ser Uhum. um furo da largura de uma moeda de 1 centavo, coloca um pedaço de papel preto, ou então uma fita crepe escura, tapando esse furo todo. Sim. Depois, você vai bem no meio, fura com um alfinete. Você vai ter que ter um furo bem fininho ali. Acaba E tendo que ser um pouco bem preciso, né? e você vai posicionar essa caixa em um local que pegue luz do sol, vai apontar esse furinho para o sol, e dentro da caixa você pode colocar um papel branco, ou então só se contentar com a cor do papel da caixa mesmo. E com isso, você vai estar fazendo uma miniatura de câmara escura. E você vai conseguir observar o contorno do Sol. E durante o eclipse, você vai poder observar o contorno do Sol mudando. Entendo. Nossa, dicas assim, maravilhosas, gente. Você que tem interesse aí de estudar sobre o sol, já pode seguir os tutoriais de Caio. Bom, Caio, eu vou te agradecer. Infelizmente, eu tenho um limite de tempo. É, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, por esse papo. Espero que todo mundo goste. E eu queria só que você se despedisse do pessoal, deixasse alguma dica, alguma coisa que você queira falar. Olha, eu quero agradecer pelo convite, Renata, minha amiga maravilhosa. É, meu recadinho para o público é: sejam sempre curiosos, a curiosidade é que move o mundo. E se tratando do Sol, lembre-se, nunca olhe diretamente para o Sol. O Sol é amigo, o Sol é bacana, é muito bacana de ser observado, mas tem que ser com cuidado. Qualquer coisa, só pesquisar as páginas do Clube de Astronomia, pode pesquisar as páginas do meu projeto Solar Calc. Por meio delas, você pode entrar em contato, tirando qualquer dúvida, buscando qualquer dica. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que todos gostem. Beijos. Tchauzinho. Tchau, tchau.